acompañar a aula. Dentro de esta unidad vamos a estar desarrollando sobre la nomenclatura, los tumores benignos y malignos, características anatomopatológicas de las neoplasias macro y micro, estadificación, tumor, nódulo, metástasis, diferenciación y anaplasia, metaplasia y displasia, invasión local y metástasis, aspectos epidemiológicos y base molecular del cáncer. Nada más para aclarar a ustedes que vamos a dividir esta unidad en dos partes. En la primera parte vamos a desarrollar sobre la nomenclatura, características anatomopatológicas. Es bien extenso esta primera parte. La segunda parte es más tranquilo, es más corto, sería la segunda parte de neoplasias en la próxima aula, tá? No dia de hoje, na aula de hoje, voy a explicarle un poco en portugués cómo vamos a hacer esta unidad. Vamos a dividir en dos partes, ¿sí? La primera parte ahora, porque es bien largo, yo tengo que explicar detalle por detalle de las células neoplásicas y tejidos. Y la segunda parte va a ser una secuela de la primera, que sería a partir de estadificación. Entonces, a partir de estadificación hasta base molecular sería la segunda parte de nuestra clase. La primera vamos a desarrollar aquí. Parece corto, né? Pero no hay que julgar o livro pela capa, nem tudo que brilha é ouro. Parece curto, mas esse curto que ele é extenso. Porque vamos a hablar sobre todas las nomenclaturas y todas las características. Incluso vamos a ver algunas imágenes macro y micro. Parece pouco, mas é muito. ¿Alguna pregunta, gente? Antes de empezar. Todo tranqui. Beleza, vamos a seguir entonces. Nomenclatura, que corresponde a la primera parte de nuestra unidad. La nomenclatura tenemos que identificar los nombres de las diferentes neoplasias. Recordando que neoplasia significa, según el concepto, un crecimiento nuevo. Entonces, no, es importante nosotros ir clasificando los nombres, ir clasificando os conceitos das palavras para saber la diferencia uno de otro. Leigamente, como yo suelo decir, leigamente, ¿no? Nosotros antes de estudiar esto somos leigos. Después de conocer, saímos de esa fase de leigo. Nos quedamos ya letrados, né? Já ficamos sapiens, no caso. Bien. Neoplasia, nosotros nos referimos a todo aquel crecimiento de una célula o un tejido. No confundir neoplasia con cáncer, ¿sí? No confundir esta palabra, esta palabra que estamos conceptualizando con cáncer. Neoplasia no significa necesariamente cáncer. Porque solemos preguntar y ver en otros ambientes, em nossa roda de tereré, apesar que agora na pandemia não pode nem compartilhar uma água, né? Pero vulgarmente, assim, quando alguém pergunta ou fala neoplasia é câncer, por uma parte sim. Pero la neoplasia no significa necesariamente que es un cáncer. La neoplasia es la formación de un nuevo tejido a partir de un crecimiento excesivo, descoordinado y persistente. Eso es la neoplasia. Y él se puede clasificar como tumor benigno y como tumor maligno, ¿tá? Se eu falar neoplasia, eu falo, beleza, é um câncer. Eu não sei te dizer.
Solamente te puedo decir que neoplasia es un crecimiento de un tecido, crescimento de uma célula, o tecido. E o porquê? Por que ele cresce, então, assim, de forma aleatória? Y eso es lo que vamos a explicar dentro de esta primera parte de la unidad de neoplasia. O porquê, o cuándo, o cómo. Todo vamos a explicar en esta primera parte para nosotros ir entendiendo la clasificación de cada uno de los tipos de neoplasia. ¿Entienden? Entonces, neoplasia é um conceito general, é como se fosse um conceito genérico, geral. É um tumor, é uma formação de um tumor. Agora, se é benigno, maligno, eu não sei. Até aqui eu não sei. Por que eu não sei? Eu não sei mesmo. Se eu não ver, não pegar a muestra, não fazer a biópsia e eu não levar isto à microscopia, eu não vou saber te referir se é benigno ou maligno. Eu solamente vou saber identificar se é benigno ou maligno se eu pegar uma amostra de um tecido, de um órgano e levá-lo ao microscópio. E aí eu vou identificar, aí eu vou conseguir falar, é benigno ou maligno. Aí sim, mas quando você me pergunta se essa neoplasia e você me pergunta que neoplasia é câncer, eu vou te responder, não sei. Está certo eu responder não sei? Está certo. Porque eu não posso pecar de Dr. House, me achar o fodástico, querer pagar de sabe tudo e cometer um erro básico. Que é, eu não posso referir, eu não posso certificar enquanto eu não consigo observar as imagens. Neoplasia, eu não vou te explicar com palavras ou te falar com palavras que é um câncer ou é um tumor benigno. Eu solamente vou conseguir explicar neoplasia se eu observar os detalhes. Entenderam essa parte? Se alguém te fala neoplasia é câncer, sim, é uma parte. Não significa necessariamente que neoplasia é um câncer. Eu posso me referir, neoplasia é um tumor benigno, mas eu não sei. Eu tenho que ver essa imagem. Eu tenho que ver a partir da biópsia, tá? Que nós hemos estudado isso el primer día de aula, né? Sobre la anatomía patológica como ciencia. Y una parte de ellas era estudos de doenças a partir de biopsia. Yo tengo que llevar a la biopsia, tengo que hacer una biopsia no caso, y llevar ese estudo do tecido, tanto na macro, eu tenho que ver o que eu estou biopsiando, e levar a microscopia, que seria na parte das imagens. Aí sim, eu vou a garantir se é uma neoplasia benigna ou se é uma neoplasia maligna. Porque a neoplasia é um conceito general, ele é um conceito geral que se refere ao crescimento de uma célula ou tecido, que pode ser benigno ou pode ser maligno, e vai depender do tipo de tecido ou do tipo de célula que estou observando. Aí sim, com certeza, eu posso me garantir e falar, não, aqui é benigno, não, aqui é maligno. Entenderam nessa parte? Então, neoplasia é um conceito geral. Se refere a um crescimento novo de um tecido, de forma exagerada. Quer dizer que ele não sofreu apoptose? Sim. Pode ser também um tumor que vai crescendo, vai proliferando, de repente, porque não sofreu apoptose. É uma das partes que explica a neoplasia, a formação de um crescimento. Sim, é um tumor. Ele pode ser um tumor sólido ou pode ser um tumor cístico. Quiste, pode formar quistes também. Isso vai depender, né, de onde está, que órgano está sendo afetado. Agora, a oncologia
Es la ciencia que estudia esos tumores que fueron desarrollados en el tejido por consecuencia de uma neoplasia. O oncólogo, ele vai estudar tumores benignos y tumores malignos. La ciencia que va a estudiar esos tumores formados por la neoplasia. Câncer, todo mundo já sabe isso. E aí não precisa nem explicar muito. Câncer é sinônimo de tumores malignos. E acá está a imagem de um caranguejo, né? Quem é signo de câncer sabe que o símbolo é um caranguejo. Porque o tumor maligno, o câncer, ele cresce muito rápido e, segundo o que dizem de forma coloquial, né? Que o caranguejo, o câncer, ele caminha de lado. Ele caminha de lado, né? Assim, de costado. Y supuestamente que el crecimiento del cáncer, ele é um crescimento de lado. Ele pode crescer para o lado superficial ou para o lado profundo. Ele vai escolher o lado onde crescer. E esse seria o caminho do caranguejo, o caminho do câncer. Suponhamos aqui, vou fazer um pequeno detalhe. O câncer está aqui, né? Aqui vamos fazer uma linha no meio. Vamos cortar ali no meio aqui. O caranguejo, ele caminha de lado. Ele vai escolher o lado direito ou lado esquerdo. Suponhamos que o lado esquerdo seria a parte superficial do tecido. Que seria a parte superficial, por fora. E o tumor pode crescer e a gente pode observar esse tumor a simple vista. Ou o caranguejo pode caminhar do lado direito. Suponhamos, é uma suposição, gente, tá? Não necessariamente que seja assim, mas para entender um pouquinho, sabe? É uma suposição. Suponhamos, tá? Suponhamos que o câncer, o caranguejo, ele quer caminhar do lado direito. E esse crescimento tumoral será para o lado de dentro, seguindo a linha de raciocínio da suposição, tá? É uma suposição. Dentro e vamos colocar fora aqui, tá? Solamente para ter uma ideia, o porquê colocaram o nome de câncer para o tumor maligno. Porque ele pode escolher os lados que ele quer crescer, ou pode crescer os dois lados, independente. Porque o câncer pode ter um crescimento infiltrante, e isso se chama crescimento de fora para dentro. Ele infiltra tecido. Vocês sabem que câncer, as células malignas, não sabem que significa a palavra respeito. Não existe, câncer não sabe o que é respeito, não existe para ela essa palavra. Ele pode invadir qualquer tecido ou órgão, vocês sabem disso. Câncer, ele arregaça. O que tiver pela frente, ele vai infiltrar, ele vai invadir. Ele não respeita, ele não tem limite. Então, como dije, crescimento para dentro, lado direito, infiltrante, crescimento para fora, no lado esquerdo, superficial. E a gente pode ver essa tumoração a simple vista. Bato o olho e vejo uma tumoração. Basta eu fazer uma biópsia desse tecido e estudar a microscopia. Por isso a importância de macro e micro na anatomia patológica. Deu para entender o porquê chamado de câncer ao tumor maligno? Pelo simples fato do crescimento que ele vai fazer. Esse câncer pode ser proliferante ou pode ser infiltrante. Proliferante, que significa que proliferan las células tanto para el lado para el lado de afuera, o infiltrante, que proliferan células para o lado de adentro, dentro do tecido, da superfície para dentro,
Ele é infiltrante. Da superfície para fora, proliferante. Claro, os dois são proliferantes, solamente que para conseguir destacar quem hace crescimento interno é infiltrante. Ele infiltra outras estruturas, outros tecidos. Por fora, prolifera. Ele vai fazer um crescimento macroscópico a simple vista. ¿Entendieron esa parte? Antes de seguir, no sé si conseguí explicar para ustedes a diferença ou por que é chamado de câncer. Vocês já sabiam disso? Daiane falou que sim, ela conseguiu entender. Beleza, entendendo isso, vai ficar muito mais fácil entender o resto da ideia. Então, a ideia do câncer é por isso, né? Pelo crescimento, ele vai escolher um lado. Ou, se ele é muito agressivo, ele pode escolher o lado de crescer começando por dentro, começando por fora. Eu quero crescer por fora. Ele começa, prolifera e também pode seguir o crescimento por dentro. Começou a crescer por fora e foi seguir o crescimento por lado de dentro do tecido. Ou vice-versa, ele pode começar a crescer por lado de parte interna, suponhamos, que seria a parte interna, e aqui seria a parte externa do tecido. In, out, em inglês, para ser mais rápido. Tanto as células podem começar aqui por dentro e proliferar para fora e ir crescendo. Ele vai escolher os lados, de fora para dentro ou de dentro para fora. Ou simultaneamente. Ele pode fazer crescimento simultâneo. Está crescendo dos dois lados, interno e externo ao mesmo tempo. Também pode fazer. É por isso o nome de câncer. Porque ele faz esse crescimento de, vamos supor aqui, esse aqui é o tecido, essa aqui é a zona epitelial, aqui é o epitélio, e aqui seria a lâmina própria, seria o tecido conjuntivo, e aqui seria a superfície da luz. Então ele vai escolher os lados, e ele caminha de lado. Então, lado, pensando em o jeito de andar do caranguejo, e batizar o nome de câncer para tumores malignos. Componentes essenciales de los tumores. Células neoplásicas o estroma reativo. E também estroma reativo. Vamos a recordar um pouco sobre histologia. E eu tenho certeza que a maioria não é muito fã de histologia, né? Convenhamos. Quase nem todo mundo gosta de histologia, não é muito fã. A maioria adora anatomia. Esse é um fato. A Débora diz que gosta. Então, Débora, você faz parte do 10% que gosta, que a Maria não gosta. Porque eu também dou aula de histologia e tem gente que fala, não, eu prefiro anatomia. Não porque não goste da aula, senão que por preferência, né? Tem gente que tem mais facilidade com anatomia e também tem gente que tem facilidade com histologia. Vai depender do gosto de cada um. Não significa que histologia seja menos importante ou anatomia seja mais. Vai depender do gosto de cada um. Cada um se identifica naquela matéria que mais, sei lá, aprendeu rápido. Ah, eu tenho facilidade para anatomia, eu gosto por isso. Não, eu tenho facilidade para histologia, eu gosto por causa disso, eu aprendo muito rápido a histologia. Não, eu sou um cara que aprende os dois, ao mesmo tempo gosto dos dois. Também é uma preferência, não gosto dos dois, como se fossem irmãos gêmeos. Eu gosto dos dois por igual. Também tem opiniões assim. Pero eu tenho aluno de aula de histologia, com quem conversa, assim, de outras faculdades, eu pergunto, vocês gostam de histologia? Não que eu necessariamente seja o professor deles, mas em geral fala que prefere anatomia por causa da prática, que é mais legal, que dá para mexer, dá para tocar. Histologia é muito detalhe, é um pouco mais complexo, por causa disso, né? Vamos dizer que é por isso. Tá, independiente de los gustos. Volvimos, vamos a hacer un pequeño repaso de histología. Ustedes saben, se recuerdan, pessoal que já teve histologia, lembram
a diferença entre estroma e parênquima. Eu preciso saber se a maioria sabe. Se não, do mesmo jeito eu vou explicar. Bueno, ¿vieron acá la palabra parênquima? Está escrito aquí parênquima y aquí está escrito estroma. Los dos hacen parte de un tecido ou órgão. Os dois hacen parte, ele sí ou sí está em um tecido ou órgão, tanto parênquima quanto estroma. Há uma grande diferença. Parênquima é a parte funcional de um órgão, tá? Funcional. E estroma, pega essas primeiras iniciais aqui. Estroma seria a parte estrutural de um tecido ou órgão. Praticamente seria o tejido conectivo. Algunos comparan o estroma como tecido conectivo y no está errado, no, porque el tejido conectivo viene a ser, forma parte de la matriz extracelular, donde la matriz extracelular contienen fibroblastos. Esos fibroblastos ¿qué les van a hacer? Producir fibras de colágeno. Isso serve para a estrutura, seria como se fosse um esqueleto de um órgão. Ele tem que sustentar. Qual é a função do estroma? Sustentar o órgão. E qual é a função do parênquima? Produzir uma secreção, hormona, uma função específica de célula. Esse é o parênquima. Quando eu me refiro ao pulmão, vamos supor, pulmão, e eu te falo pleura, é um revestimento do pulmão, né? Pleura. Ele é parênquima ou ele é estroma? Pleura pulmonar. Ele é estroma, porque ele estrutura, ele protege e sustenta o pulmão. Entendeu? Estroma é todo o que vai a sustentar, todo o que vai a proteger a um órgão, porque ele está formado por fibras de colágeno. Pleura pulmonar, estroma ou parênquima? Estroma. Está formado por gran cantidad de fibras de colágeno, pero mais fino, obviamente. E quando eu te digo alvéolos pulmonares, alvéolos, e aí esses alvéolos cumplen uma determinada função, que é intercâmbio de gases. Aí onde se produz a hematose. Ele é parênquima ou ele é estroma? Alvéolo é parênquima. Sim, porque ele vai cumprir uma determinada função. E está sustentado, o parênquima está sustentado por el estroma. Aquela fibra de colágeno, aquele tecido conectivo, esse é o estroma. E o parênquima é toda a parte que vai a cumprir uma determinada função. Quando decimos afetou o parênquima pulmonar, ele está falando que está afetando as funções do pulmão. E por consequência, por la afectação do parênquima pulmonar, tal paciente tem dificuldade respiratória, porque ele está lesionando uma doença X, está causando uma lesão ou uma insuficiência nas funções dos alvéolos, e os alvéolos são um parênquima desse órgão, que é o pulmão. Entenderam nessa parte, gente? Diferença entre estroma e parênquima? Beleza, Débora falou que sim. Então, nós vamos entender que, beleza, faz parte de um tecido órgão, porém, tem características diferentes. Parênquima é uma parte e estroma outra. E eles têm funções determinadas. Parênquima, função própria do tecido, e o estroma seria basicamente as estruturas, a parte de sustentação de um órgão. Se eu te digo, ou proteção também, cápsula de Gleason del fígado, cápsula de Gleason, ele é estroma ou ele é parênquima?
cápsula de Gleason. Do fígado, estroma, perfeito. Se eu te falar hepatócitos, é estroma ou é parênquima? Perfeito. E então a gente já sabe as diferenças. E o câncer, ou tumor benigno, ou tumor maligno, independente, ele afeta a parte funcional e ele afeta a parte estrutural de um órgão. Entonces, las células neoplásicas comienzan a alterar el parénquima. Ele começa a alterar as funções de um órgão. E, consequentemente, afeta o estroma, o tecido conjuntivo. Todo órgano o todo tumor que va a tener una cápsula y son encapsulados. Aquí, por ejemplo, hay un pólipo. Aqui tem um pólipo. Um tumor exofítico. Cresceu. Eu não sei se ele cresceu para dentro. Só sei que ele está por aqui, por fora. Eu ainda, essa parte aqui interna, eu não vi. Eu só estou observando por fora ainda. Aqui está o olho. Eu solamente estou vendo esto. Eu não consegui ver aqui, porque ele está por dentro, que é fora, como out, in. Eu tenho que fazer uma biópsia. Eu vou fazer uma biópsia. Eu vou pegar o bisturi aqui, vou cortar uma biópsia. E vou ver a parte microscópica, mas para isso eu tenho que saber a parte características microscópicas de um tumor, de uma neoplásia. Eu ainda não posso definir, eu não posso falar com certeza, pero eu posso ter uma suspeita, impressão diagnóstica, uma suspeita diagnóstica, uma hipótese. A olho nu eu posso falar, tem aspecto de benigno, mas eu não posso confirmar o 100%. Porque existem tumores que podem transformar-se em malignos. Há exceções. Então, antes de jogar um diagnóstico, eu tenho que me certificar fazendo uma biópsia. Aqui eu vejo apenas um tumor X por fora. Por dentro eu não vi nada. Eu vou fazer uma biópsia. Ou posso fazer uma biópsia ao redor uma parte do tecido sano, que é bem melhor ainda, e uma parte da tumoração. Ou, se quiser retirar todo, pode fazer também. Aí a pessoa, o médico, ou quem vai tratar o caso, vai escolher qual melhor fazer, né? Suponhamos, eu suspeito que isto é benigno, mas eu vou fazer toda a retirada. Eu quero fazer toda a retirada para cortar o mal pela raiz. Eu quero fazer a biópsia completa. Mas eu só estou biopsiando o tumor. Eu não sei se tem outras células aí internas. Para isso, eu vou fazer o estudo de microscopia. Mas minha suspeita é que seja benigno. Tomara que eu confirme com 80%, tenho quase certeza. Porque eu vou ver as características. Aqui, por exemplo, esse aqui biopsia fez um corte completo. Tecido sano e tecido tumoral. TT, tecido tumoral. Isso aqui é um tecido, um crescimento excessivo. O que é a neoplasia? Excessivo, descoordenado, exagerado. Tecido tumoral. Aqui é tecido sano, normal. Pero yo hice una biopsia y me salió apenas estas células. Esto es un tecido adiposo. Un conjunto de adipocitos. Tecido adiposo unilocular. Tejido adiposo unilocular. Según la histología, né? Esse paciente tem 15 anos. Tecido desse paciente tem 15 anos. Se fosse um recém-nascido, provavelmente seu tecido adiposo seria multilocular, que se observa frequentemente em feto e recém-nascido. Mas dificilmente eu vou fazer biópsia em recém-nascido, quase não tem. Pero dá para ser.
E isso vai depender do contexto. Ah, apareceu, cresceu, nasceu com essa tumoração, o médico decidiu retirar, fazer a extirpação e conseguiu ver tecido adiposo multilocular, que seriam outras características. E é solamente eu observo isso, nada mais. Eu estou observando células funcionais, normais. Isso é um crescimento do parênquima, juntamente com o estroma, uma mistura de los dos. E a tumoração, ele vai a crescer tanto parênquima quanto estroma. Os dois vão a crescer. Esta é a parte do parênquima e o que envolve se chama cápsula. Essa parte que envolve, que sustenta, se chama estroma. Aqui a parte da imagem seria o parênquima, porque tecido adiposo é uma célula que está cumprindo uma função determinada. Todas as células cumprem uma função, por mais gordura que seja. Então, neoplasia ele vai crescer os dois, parênquima e estroma. E acá dice estroma reactivo. Tejido conectivo, vasos sanguíneos, células da imunidade, velocidade de crescimento e propagação. Então, vai depender do estroma reativo para o crescimento do tumor, para formar essa massa. Quem faz crescer a massa é o estroma. Em algumas situações, as células parenquimatosas, e algumas, nem todas, mas algumas, estimulam a formação de um estroma colágeno abundante chamado desmoplasia. De repente, há um crescimento proliferante del parênquima. Hace um crescimento de fibroblasto, de fibra de colágeno, aqui, estroma de colágeno. Ele estimula o estroma para o crescimento de colágeno. E a esto llamamos de desmoplasia. Normalmente es el estroma que hace crecer al parênquima dentro de um tumor. É o estroma que cresce juntamente com o parênquima. Sim, parênquima, estroma reativo. Velocidade de crescimento e propagação. Pero também há, ao contrário, né? O parênquima que vai produzir, por exemplo, ele está um parênquima, um tecido adiposo que está proliferando também fibra de colágeno. E isso se chama desmoplasia. Normalmente, o estroma cresce juntamente com o parênquima. Ele vai crescer, normalmente, vamos falar pelo normal. Normalmente, o estroma cresce por causa que o parênquima também cresce. E o parênquima é somente tecido adiposo. Nada mais. Ele só tem um componente. Isso dentro da tumoração benigna. Já em um benigno, analisando um benigno, normalmente é um solo componente de crescimento. Se eu fazer um corte aqui, completo do tumor, e eu posso pegar parte por parte e colocar na microscopia em todas as áreas, em todas as estruturas desse tumor, eu vou encontrar só um componente, apenas tecido adiposo. Agora, se eu encontrar outros componentes de um tumor benigno, por exemplo, tecido adiposo e aqui, por exemplo, eu vou pintar aqui. O que você está vendo? Suponhamos que esse aqui represente a fibra de colágeno. Já veio dois componentes, tecido adiposo, componente 1, e fibras de colágeno, componente 2. E isso se chama desmoplasia. Entenderam essa parte, gente? Quer dizer que, normalmente, no tumor benigno, eu vejo apenas um componente de células. Apenas adipose, somente isso que eu tenho que ver no tumor benigno. Se eu ver uma fibra de colágeno que é bastante proliferado, e você sabe que isso não faz parte desse órgão, tanto tecido adiposo, tanto fibra de colágeno, em uma tumoração, chamamos isso de desmoplasia. Aqui não é desmoplasia, aqui apenas é crescimento. E como se chama al crescimento de número de células? Según a adaptação celular. Como se chama? Aquele crescimento de número de células.
Hiperplasia, né? Hiperplasia, crescimento do número de células. Porém, eu vejo também, que mais? Apenas hiperplasia. Na parte micro, eu vejo hiperplasia. Este crescimento exagerado, proliferativo, número de células, ele não está sofrendo apoptose, ele está crescendo continuadamente. Ele está formando uma hiperplasia. Microscopicamente, em um tumor benigno, vou colocar até um, assim, benigno, né? Asinha, auréola. En el benigno, él es hiperplásico. Lo que normalmente voy a ver es una hiperplasia, aumento de número de células de forma descontrolada, de forma descoordenada. Outras coisas que veo, se não veo mais nada, apenas uma hiperplasia de tecido adiposo, vou a concluir, vou a fechar meu diagnóstico como tumor benigno, pela microscopia. Pero eu já estou suspeitando, eu já tenho uma suspeita que isso seja benigno pela macroscopia. Suspeita. Aqui confirma, aqui suspeita. Suspeita. De repente posso achar uma surpresa aí. Eu não vou julgar ainda se é benigno ou maligno ainda, 100%. Mas minha suspeita é 90% de ser benigno. Confirmo 10% que faltava com a microscopia. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Nosotros vamos en la neoplasia siempre tener sospecha a la macro. Por mais que eu seja oncólogo e tal, não posso me dar o luxo de fechar meu diagnóstico sem antes confirmar isso na microscopia. Como especialista, você é obrigado a fazer esse protocolo. Por mais que você já viu 10 mil vezes esse mesmo tipo de tumor, beleza, vai confirmar 10 mil vezes com microscopia. Porque vai que é, né? De cada 10 mil, um pode ser maligno. Pode se transformar em maligno. Justo você pegou nesse mau dia, no 1001, de 1000 que você viu, no 1001 ele tem células cancerígenas, por exemplo. E você, porque julgou o livro pela capa, você não leu o conteúdo, não abriu para ver a parte microscópica e ele fez um câncer e você não viu isso. Isso é culpa sua, isso já é responsabilidade sua e você pode responder por negligência, só pelo fato de não ter feito a microscopia. Por mais que você seja expert master em oncologia. Você não pode se dar o luxo de não ter uma prova, comprovar isso. Você tem que comprovar. Tá aqui. Eu mirei na microscopia, só para te garantir. E justo isso aqui, cadê a prova? Isso aqui fez câncer, cadê? Você viu? Quando te mandaram a biópsia? Não, porque eu já sei que isso aqui é benigno. Beleza. Você sabe, mas você viu? Não. Então você não confirmou com microscopia. Então você confirmar, é só para confirmar e para você lavar as mãos também. Para você falar, não, eu vi. Eu olhei aqui, não tem nada, então tá de boa. Pode ficar tranquilo. O paciente não vai fazer câncer com esse tipo de tumor. Porque aí também transformações malignas, que tem aspecto de benigno, ele pode simular. Todo bonitinho, encapsulado, mas o problema está lá na microscopia, está dentro. E vai saber se ele não está fazendo ou não. Isso vai depender do comportamento biológico, porque ele pode mutar. Ele pode fazer uma variante e a gente não está sabendo, a gente não está vendo isso. Bien, quando seu aspecto micro e macro parece relativamente inocente, a palavra é inocentemente você vê ele assim, né? Mas inocentemente você pode errar. Se você não fizer a microscopia, não cometamos erros nessa parte. Assim, suponhamos, né? A pessoa quer fazer oncologia, ela tem que fazer sim ou sim, por protocolo. Então, é um aspecto tranquilo, ele é encapsulado, tem tecido adiposo, não vejo outros nódulos aí ao redor, não tem nada.
90% quase certeza que é benigno. Aqui você me mostra, eu vou falar para você. 90% quase certeza que é benigno. Mas tem aquele 10% que pode ser diferente. Aqui, esse 10% é apenas para confirmar. E aqui eu confirmo 100%. Não vi nenhuma célula maligna aqui. Nenhuma. Cadê? Não achei. Solamente tecido adiposo, nada mais. Observei todos os campos tumorales dessa massa. Não achei nenhuma célula maligna. Então, tá tranquilo. É um tumor benigno. Confirmei. Outra característica del tumor benigno, que ele é localizado. Ou seja, que apenas veo, pode ser um ou outro, ele só localiza apenas no tecido. Não hace, tipo, não faz metástases, ele não invade outros órgãos, não invade outros tecidos, coisa que o maligno faz. Como eu dije, maligno, ele não sabe a palavra, para ele não existe a palavra a respeito. Ele é para frente. Maligno é para frente. Ele afeta todos os tecidos, órgãos que aparecem na frente dele. Benigno não, ele só é localizado em uma só região. É outra característica do tumor benigno. Pode extirpar-se, como tinha falado, né, para hacer a biópsia, normalmente, e aqui vai cicatrizar depois. Claro, pode volver a formar novamente uma tumoração da mesma estirpe, que significa do mesmo tipo? Claro que sim. Nada impede que um tumor benigno seja recidivante. Isso acontece muito nesse tipo de tumor, que é o lipoma. Nós estamos estudando o lipoma. Mas eu já posso falar que é lipoma, que eu já confirmei aqui. Claro, isso é na teoria, gente. Lipoma, em geral, na prática, eu vou falar para você, 1% da retirada de um lipoma não fazem biópsia, não fazem estudos microscópicos. Na prática, sabiam disso? Acredito que sim, porque muitas vezes temos um lipoma superficial que afeta qualquer parte do corpo. Apareceu um lipoma no braço, apareceu um lipoma no tórax, no abdômen, na perna, qualquer lado pode aparecer lipoma, nas costas. O médico geral foi lá, fez uma incisura, um corte e retirou essa tumoração que estava aí, né? E encontrou cheio de gordura, cheio de graça, gorduras, glândula sebácea. De repente, seja um lipoma por crescimento de uma glândula sebácea da pele. E ele é bem superficial. Não tem outras adjacências, e é quase certeza que ele não é maligno, não vai fazer crescimento em outros tecidos, não vai fazer crescimento, em outros órgãos, não vai invadir outro órgão, outro tecido. Pode estar de forma simultânea vários lipomas no corpo. E todos têm a mesma característica e todos são encapsulados. Por quê? Porque vai depender da situação. Na prática, é outra coisa. Aqui é uma exceção. No caso do lipoma, muitas vezes você tem quase certeza, você já viu, já fez isso. Raramente ele vai, pelas literaturas, ele se transformar em um tumor maligno. Raramente. É 1 em 1 milhão isso. Então, quase certeza que você está fazendo a coisa certa, que, claro, extirpar, retirar, não acontece nada. Explicar para o paciente. Cara, eu retirei, fulano, eu retirei teu tumor, aí, teu lipoma. Mas isso não é garantia que não apareça mais. Pode aparecer em algum momento de novo essa mesma tumoração. Mas ele é hiperplásico por alguma alteração do tecido conjuntivo, do estroma reativo, que foi fazer crescimento do parênquima também, né? Hiperplásia do tecido adiposo com crescimento encapsulado desse tecido, ou da glândula.
Muchas veces a glândula que está proliferando tem uma hiperplasia. Então, muchas veces ahí tranquilo. Pero, claro, siempre explicar al paciente que de repente frente a signos de alarma, por ejemplo, sangrado, lesão persistente, necrosis, inflamação, perda de peso, mal-estar geral, inapetência, debilidade, fazer um check-up geral para pesquisar se não tem um caso de tumor maligno aí. Porque generalmente o tumor benigno, ele não manifesta sintomas. Ele pode até produzir certo dolor, mas pela compressão do tecido adjacente. Dolor leve. Muitas vezes nem dor ele produz, mas pode, em alguns casos, ele pode produzir aqui um dolor irradiado, né? Pela compressão desse tumor nas células ou nos nervos periféricos, por exemplo. Pode haver, mas ele não é característico. Pode haver, não posso falar 100%, não tem, porque justo você vai na prática hospitalar e você vê que esse tumor benigno está causando um desconforto. Pode acontecer, pela compressão do tecido, pelas fibras nervosas comprimidas, pode acontecer. Mas não é característico que o tumor benigno seja sí ou sí doloroso. O que mais está relacionado a dolor, perda de peso, mal-estar geral, febre incluso, é o maligno. Ele já manifesta signos e sintomas. Aqui vamos para a nomenclatura del benigno. Sufixo oma. Lipoma, fibroma, condroma, leiomioma, tudo termina em oma, adenoma. Pero tenemos que saber clasificar el origen. Cuando decimos mesenquimatosa, mesenquimática, voy a dibujar acá un epitelio, membrana basal y tejido conjuntivo, que se refiere a la lámina propia, ¿no? TC es igual a LP, tejido conjuntivo, lámina propia. Aquí que vamos a encontrar fibras de colágeno, vasos sanguíneos, linfocitos, podemos encontrar outras estruturas, folículos pilosos, glândulas sebáceas, sudoríparas. Suponhamos que a gente está na pele. Estamos en la parte de la dermis, y aquí sería a epidermis. Epidermis porque é uma parte epitelial da dermis. Epidermis significa epitélio da dermis, parte superficial. Estamos en la piel, sistema tegumentário. E aqui aparece uma bolinha. Na palpação, ele é mole, não tem dolor, você está palpando, o paciente fala, não, você sente dor? Não, sentindo nada, uma leve moléstia, de repente. Não, só um pequeno desconforto. Uma coisa assim ele pode se referir. Está sangrando? Não, não está sangrando. Então, bueno, podemos proceder a esto. Se é superficial, se afeta a pele, tranquilo. Agora, quando ele sente um desconforto em um órgão localizado, por exemplo, no rim, no fígado, eu posso também encontrar nódulos tumorais. No ovário, no testículo, também posso encontrar nódulos tumorais. Pero isso eu já não vou conseguir determinar nas simples imagens a olho nu. Eu vou ter que hacer métodos auxiliares de diagnóstico por imágenes, pedir uma ultrassonografia. Muitas vezes a radiografia também pode mostrar uma tumoração, pero se prefere mais rápido, mais direto ao ponto. Ultrassonografia já é suficiente para observar um nódulo tumoral. Agora, se a ultrassonografia não foi 100% suficiente para determinar um nódulo, uma massa tumoral, se recorre ao TAC,
tomografia. De repente, não, tenho certas dúvidas, eu vou pedir uma tomografia para ver melhor essa tumoração. Podemos também pedir, dependendo da situação, né, uma tomografia. Isso já vai ser dependente do médico, dependente da situação e o órgão que está sendo afetado. Suponhamos que aqui é superficial, que é tranquilo, é um lipoma. Tenho quase certeza que lipoma. Vou fazer um corte e vou encontrar esta massa tumoral cheia de gordura. Posso abrir, incluso, encontrar cheia de gordura, tecido adiposo, somente para confirmar que é lipoma, não tem outras células. Beleza. Para mim, tranquilidade para o paciente também. É um lipoma, nada mais. ¿De dónde viene esto? Del tejido conjuntivo. ¿De dónde nace el tejido adiposo? ¿No epitélio ou no tecido conjuntivo? Tecido conjuntivo. Especificamente na hipodermis. Aqui falamos de epidermis, dermis, hipodermis. Claro que na dermis já pode encontrar tecido adiposo, pero em maior quantidade na hipodermis. Vamos fazer uma suposição. Suponhamos que estamos na pele, na hipodermis, cheio de gordura. E aqui cresceu de dentro para fora e ele foi fazer apenas isso. E ele é limitado. Outra característica, tumor benigno, ele vai crescer, suponhamos, na hipodermis e ele se limita na superfície. Por que ele é limitado? Porque ele apenas está fazendo uma hiperplasia e não fazendo invasão de outros tecidos ou órgãos. Por isso eu digo, ele é localizado. E ele está fazendo, ao redor desse crescimento hiperplásico, será activado elementos da matriz extracelular para formar uma fibra de colágeno ao redor das células hiperplásicas. Aqui, por exemplo, ao redor, aqui você está vendo outro tecido. Suponhamos que aqui é o tecido conjuntivo, fibra de colágeno, fibras de colágeno, ao redor do tecido adiposo. Ele está limitando a expansão, a infiltração dessa célula. Ele cresce somente aqui. Cresce, e ele é crescimento limitado. Segundo o crescimento. Crescimento do tumor benigno, ele pode ser lento. Outra característica. Faz 3, 4 meses que estou com essa massa aí, não consegui tirar. Mas não cresceu muito mais além disso. Ficou aí, um crescimento lento. É bem diferenciado. Dá para determinar quem é quem aqui. Aqui é tecido adiposo e aqui é tecido ou fibra de colágeno, suponhamos. Dá para determinar. Isso significa que ele é bem diferenciado. Sufixo oma, lipoma, que procede del mesenquima, mesenquimatosa, né? Nomenclatura mesenquimatosa. Mesenquima é sinônimo de tecido conjuntivo. Tá? Superfície lisa, bordes regulares, não tem necroses, tudo que a gente já viu. Bien, então quando decimos fibroma, condroma, leiomioma, lipoma, ¿de dónde proviene? ¿Del epitelio o del tecido conjuntivo? Do mesenquima. Do mesenquima. Fibroma, um acúmulo de fibras de colágeno, massa tumoral com fibras de colágeno. Condroma, massa tumoral com estruturas cartilaginosas. Leiomioma, massa tumoral com conteúdos de músculo liso. Leio, liso, mio, músculo. Leiomioma. Esto é muito também característico no útero, no miométrio, mioma uterino. ¿Sí? Él puede ser único o puede ser múltiples. E ele é limitado, encapsulado. E é bom fazer também uma biópsia aqui. Quando são órgãos viscerales já internos, temos que ter um certo cuidado para a tranquilidade do paciente e para a sua tranquilidade também. Né? Pedir uma biópsia, fazer um estudo microscópico só para garantir que é leiomioma. Você já sabe que é, mas é bom garantir com outros estudos microscópicos especificamente. Nomenclatura epitelial. Também termina em oma, mas a origem procede do epitélio, como tinha falado.
tecido epitelial que acompanha o epitélio, pode acompanhar com glândulas também aqui na região mucosa. Digamos que tem no epitélio intestinal, tem glândulas, aquelas criptas de Kupf, criptas de Lieberkühn, células caliciformes, elas são células glandulares que acompanham o epitélio. E a glândula se diz adeno. Todo lo que é adeno se refere a glândula. Quando decimos adenoma, quer dizer que há um tumor que afecta uma glândula. E generalmente não importa se é exócrina ou endócrina, independente se ele é exócrina ou endócrina, mesmo assim ele se chama adenoma. Aí o adenoma hipofisário e também adenomas que afetam glândulas de origem epitelial. Papiloma, que son las verrugas, que son, muchas veces las verrugas son por formaciones de no oncológicas, tumorales, vamos falar tumorales, fica mais tranquilo. Formaciones tumorales verrucosas por uma infecção viral, principalmente aquello que conocemos, HPV, virus del papiloma humano, que puede formar verrugas, cualquier parte del cuerpo, principalmente nas genitais. Aí suponhamos que, né, tem aquelas crestas de galo, também chamado, aquelas verrugas. Esses são papilomas que cresceram na região do epitélio e foram proliferando para a superfície. Se dieron cuenta que a maioria dos tumores benignos, o crescimento dele é exofítico, de dentro para fora, exofítico, limitado, hiperplásico, toda essa característica do tumor benigno. Encapsulado, que pode ser numeroso, múltiples, pode ser único, que por exemplo é único, como pode ser múltiples, mas continua tendo a mesma característica do tumor benigno. Isso é de acordo ao número de crescimento, né? Quanto mais passa o tempo, mais ele cresce. Maior número de tumores pode crescer um tumor benigno, pero mesmo assim ele está limitado na parte epitelial. Não está fazendo infiltração de tecido conjuntivo, nos ossos, em outros órgãos, não está invadindo. Ele está limitado. Cistoadenoma, que são massas quísticas que encontramos, por exemplo, no ovário. Cistoadenoma ovárico, ou cisto do ovário, que pode ser contenido sólido, contenido líquido. Son los cistoadenomas, que son principal ejemplo, que se localiza en el ovario, cistoadenoma uterino también, va a depender, pero es más característico los quistes en el ovario, porque el ovario es una glándula, ¿no? Es una glándula endócrina, claro, endócrina porque ellos tienen estímulos hormonales que pueden afectar o ovário, por exemplo. O cistoadenoma é muito frequente no ovário. ¿Entendieron esa primera parte de tumor benigno? Esa primera parte. Perfecto. Vamos para la parte de, volviendo a recordar nomenclatura. Sí, es origen de tejido conectivo. Basta recordar qué elementos encontramos en el tejido conectivo. Si es de origen epitelial, ¿qué elementos encontramos en el tejido epitelial? Glándula, papiloma es el crecimiento hiperplásico del propio epitelio o crecimiento glandular en forma de quistes de una glándula, el cistoadenoma. Pero todo es a nivel epitelial. Y acá el resto, leiomioma, condroma, fibroma, origen tejido conectivo primitivo o mesenquimatoso. Termina en oma.
Pero ustedes sabían que existe cáncer, que vamos para la segunda parte, cáncer que también termina en oma. ¿Sabían de eso? Puede un cáncer tener um sufijo oma, sendo que isso é próprio do tumor benigno. Viu como que ele é bem chatinho, essa parte do neoplasias? Porque há nomenclaturas que são as exceções da regra. Na neoplasia tem também. Apenas oma, ¿sí? Apenas oma. Vamos concentrarnos nestas 3 letras. Bien, vamos para lo que entonces, aí vamos a entender, vou chegar nessa parte, mas existe sim, aí incluso já responderam, melanoma é uma delas, ele termina em oma, porém é um câncer de pele, já foi respondido aqui, uma parte. Pues le voy a explicar mejor esto aquí. Vamos a entender un poco sobre tumores malignos, câncer. No começo da aula eu dije câncer, ele vai escolher um lado, pode crescer en la parte interna del tejido, invadir otros tejidos adyacentes, infiltrar en otras regiones, incluso hacer metástasis. Células cancerígenas que se diseminan en otros órganos. Puede ser localizado en la metástasis, hay 2 formas. Localizada, que dentro del propio órgano puede formar otro tumor maligno, como puede formar un tumor maligno fuera, extraglandular o por fuera del órgano que está siendo afectado. Es muy común eso, la metástasis de huesos, metástasis de pulmón, hígado, vaso, riñón, encontrar tejido tumoral maligno, donde, por ejemplo, el cáncer de colon que hace metástasis en el hígado, hace metástasis en el pulmón, en los huesos, en cualquier parte donde, como dije, o céu é o limite para o câncer, ele não respeita, ele pode destruir, invadir outras regiões, onde ele quiser. Pero vamos a entender un poquito sobre esto. Esto en base al crecimiento, dije que puede ser exofítico y también puede ser infiltrante. El cáncer tiene esa característica, tiene un doble crecimiento. O simplemente pasar desapercibido, caladinho y hacer un crecimiento infiltrante. Muchas veces ni hace una masa tumoral. O crece ya por fuera y luego hace la infiltración. Puede ser también de esa forma. Puede ser creciendo de la raíz para afuera. Hay cáncer que crece de fuera para adentro, como hay cáncer que comienza por fuera y va infiltrando el tejido conectivo. Comenzó aquí afuera y fue adentro. O comenzó aquí adentro y fue infiltrando afuera. Entonces, ele é o câncer, o caranguejo, ele caminha de lados e ele vai escolher o lado que ele quiser. ¿Entienden? Ese es el cáncer, el movimiento es la forma que él camina. Y mirando acá a juzgar por esta pieza quirúrgica, este es un pulmón, este es el parénquima pulmonar. Estos son los alvéolos, estos son los bronquiolos, que son ramificaciones de los bronquios, y acá está la masa tumoral. Suponhamos, aqui é um câncer de pulmão. La mayoría de los casos de los cánceres pulmonares son por tabagismo, né? Aqui já vê uma antracose, restos de carvão e produtos impregnados no parênquima pulmonar. Eu posso presumir que o câncer foi a raiz do tabagismo. Pero toda regra tem sua exceção. Nem todo tabagismo causa câncer pulmonar. E não necessariamente uma pessoa que fume, ela vai ter câncer. Ou pessoas que nunca fumaram sequer um pavilho de cigarro, porém tem câncer de pulmão. Isso vai depender da base molecular que vou estar explicando na próxima aula.
porque muchas veces las causas de cáncer pueden ser factores hereditarios, radiações, por algum produto químico que foi ingerido, ou por uma doença crônica que está causando uma lesão persistente. Vai saber. Las formas de causas de formar cáncer o generar una célula cancerígena son múltiples. Y aquí también, la forma de generar un tumor, una neoplasia benigna, un tumor benigno, puede ser por mi mismo caso. Ah, mi padre tiene lipoma. Eu também estou tendo um lipoma. Vai saber se isso aí não é antecedentes patológicos familiares? Pode ser também. Causa hereditária, porém é benigno. Ah, foi por algum uso de algum fármaco, algum medicamento, algum produto que foi gerar um lipoma, foi gerar um tumor benigno. Há várias causas. A gente vai ver isso na próxima aula. Causas de tumores benignos e causas de tumores malignos. Isso vamos ver também com detalhes na próxima aula. Porém, eu quero explicar mejor la parte anatomopatológica de las neoplasias benignas y malignas de acuerdo a su nomenclatura, para no confundirnos. Entonces ya sabemos las características de un cáncer. Crecimiento. Ahora vamos a ver por la forma que él va a crecer. Aquí creció. El cáncer es silente en los primeros estadios. No causa nada, ele é asintomático, não pode, muchas veces nem causa cócegas sequer. Pero ele pode empezar a manifestar los primeros síntomas já numa fase avançada. E isso é o pior do câncer, que ele só te avisa o corpo que está tendo câncer nas fases avançadas. E a colocar esto, ustedes graban después, según la TNM, a gente vai ver que estos son fase avanzada del cáncer. 1 y 2 estadios iniciales. ¿Puedo determinar un cáncer en el estadio inicial? Sí. Fazendo un check-up, un PET scan, todos los estudios, análisis clínicos, por sospeitas, por antecedentes familiares o por antecedentes remotos. Cualquiera, de repente, uma pessoa que bem sucedida, ela só quer fazer para saber como que está, né? Aquele famoso check-up geral. Né? Só para saber, né? Se não tem alguma coisa. Só para fazer. Isso se chama achados. Você pode determinar um câncer por achados. Coincidentemente, se hizo um PET scan, se hizo um estudio anatomopatológico, por clínica, por laboratorio, y encontraron un caso, ou se hizo un estudio de imágenes, ele foi para fazer se não tinha esteatose hepática e, sem querer, querendo, encontraram nódulos lá. Né? Ah, uma pessoa, eu não estou cuidando da minha alimentação, estou bebendo demais, estou com sobrepeso, estou obeso, vou aproveitar o plano de saúde que eu tenho. Vou fazer. Só para ver como que tá, né? Aí foi encontrado no achado, nem tinha sintomas. Não sentia dor, nada, nem febre nunca. Ixi, o cara nunca teve tão bem na vida. Sem querer, querendo, né? Quem procura acha. E lá apareceu um negócio. Mas, doutor, tá errado isso. Não sinto nada, mas como que vai ter? Ué, pode aparecer. Isso não garante. Então, há que fazer uma biópsia para determinar se não está nos estadios primários. Porque nos estadios primários 1 e 2, e isso a gente vai ver também na próxima aula, de TNM, segundo a estadificação, ele é assintomático mesmo aqui. 1 e 2 não há sintomas. Nada, nem febre, nem cócegas, para te falar, não produz nada. Porém, ele foi achado um nódulo aí. Eu não sei o que é. Vamos fazer biópsia? Vamos. Infelizmente,
deu esse resultado na microscopia, segundo os laudos médicos por especialistas, determinaram um crescimento tumoral maligno. Mas será? O cara não acredita ainda. Infelizmente, sim. E vamos ter que fazer tratamento inicial, com quimioterápicos e tal, porque já foi confirmado. Mas a pessoa não acredita ainda. Não pode ser, tá errado aí. Vamos fazer de novo. Vai fazer em outro laboratório, vai saber, outra cidade, outro país se quiser. Deu o mesmo laudo. Aí a pessoa já passa a acreditar e aceitar o que ele tem. Porém, tem um bom pronóstico. Aqui dá para salvar o paciente. Ainda bem que ele fez, né? Só que ele não está acreditando. Histórias, né? De pessoas que determinaram câncer por fazer somente um check-up. Que foi determinado o estádio 1 ou estádio 2, segundo o laudo. Tem altas chances de recuperar, né? Quimioterápico, tratamento quirúrgico, tal, tudo aquilo que outra matéria vai te explicar, a farmacologia, clínica quirúrgica, vai te explicar como se faz isso. Eu solamente vou, por em cima, vou te ir explicando sobre câncer, né, que é muito complicado e é uma das patologias de base. Hoje em dia, câncer é uma patologia de base. A pessoa está fazendo tratamento para eliminar esse tumor e justo agora estamos em plena pandemia. Suscetibilidade. Ela é suscetível a óbito, porque ele já tem uma patologia de base. E câncer, ele destrói também o sistema imunológico muitas vezes. Na maioria dos casos, ele sim pode comprometer o sistema imunológico. Ou seja, diminuir o sistema de defesa. Por isso, o câncer é uma coisa tão grave, é tão agressiva, é tão delicada, uma questão muito delicada, o câncer. Porém, você pode fazer estudos, já há estudos que determinam estadios já na hora, e com isso fazer uma melhor conduta, né? Não, você pode ter que dar uma esperança para o paciente. Não, você está no primeiro estadio, relaxa. Você fazer certinho o tratamento, ele vai ser eliminado do seu corpo. Mas isso não significa que 100% ele responda, né? Há sempre exceções. Nós não podemos também pecar e falar, não, 100%. A gente tem que dar uma boa esperança, um bom discurso. Que há maiores probabilidades de cura, tá? Maiores. Não podemos falar, não, você vai curar com isso e a pessoa vai acreditar em não, ele só tende a piorar. Aí você está iludindo a pessoa. Você tem que falar, não, vamos fazer, mas tem altas probabilidades de você curar, altas. Então você está sendo mais sincero, né? Sinceridade, você está sendo mais sincero com a pessoa. Porém, há alta chance de você recuperar, se fazer certinho, ter o tratamento. Agora, no estadio mais avançado, que eu vou estar explicando na próxima aula, quando está no 3, 4, ele já manifesta sintomas. No estadio mais avançado, 3, 4, perda de peso, anemia, sistema imunológico comprometido, imunodepressão, depressão, debilidade geral, astenia, mal-estar geral completo, febre. Isso aí são uma biópsia, um estudo de um tumor, e apareceram vários, múltiples, muitas vezes crescimento pode ser múltiples massas tumorais. Aqui pode ter outra, já está fazendo metástases local e também à distância. Está afetando outros órgãos. Está afetando o hígado, está afetando pulmão, está afetando rim, intestino. Provavelmente não temos garantia dele sobreviver. Porém, o milagre pode salvar. Fazendo o tratamento adequado, a pessoa também, né? Porque é caro, a gente sabe disso. Quimioterápicos hoje em dia. Vai depender de muitos fatores. Pero el pronóstico, lo que dicen los libros, que falam os livros sobre a estadificação de um câncer, que há chances
de reverter o quadro, porém, é bem mais difícil reverter um estadio 3 e 4 que o estadio 1 e 2, que são nos estadios iniciais, que a gente vai ver isso na próxima aula. Qual é a característica do tumor maligno? Invadir e destruir, eu já falei para vocês. Câncer não respeita nada, 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 absolutamente nada. Ele é para frente. Invadir, destruir estruturas adjacentes. Ele começou aqui pequeno e olha o tamanho dele, está invadindo. Ele está penetrando o tecido conjuntivo, está invadindo tecido, vasos sanguíneos. E aí, nós vamos estudar sobre metástases. Metástase, ele pode invadir gânglios linfáticos, condutos linfáticos, ele pode aderir essa massa, crescer em um órgão próximo a ele também pode crescer. Então, hay várias formas de fazer metástases. Pode ser por via sanguínea, hematógena, que é uma das formas de metástases do câncer mais frequente. Por vias linfáticas, afetar o gânglio linfático, o sistema de cadenas linfáticas. Também é outra forma de metástase. Ou por estruturas vizinhas. Este câncer de pulmão, do lóbulo direito, suponhamos, afetou o fígado, já está afetando o fígado. Afetou o diafragma, ele é para frente. Atravessou até o diafragma, de tão agressivo que ele é, tão aderente que ele é. Invadiu o diafragma e foi fazer um câncer de diafragma e por aí também a cápsula foi invadida. Por que não? Porque ele é maligno, porque ele invade, ele destrói estruturas adjacentes. Propagar-se a outros sítios remotos, como tinha falado. Pode ser uma metástase local, pode formar outra massa tumoral aqui, como pode fazer disseminação, como tinha falado. Hematógena, invadir vasos sanguíneos, fazer ser transportado células cancerígenas, suponhamos, em outros órgãos. Pode afetar intestino delgado, intestino grueso, huesos, sistema nervoso, qualquer lado pode afetar. Vaso, gânglio. Também pode ser a disseminação por condutos ou vias linfáticas, afetando os gânglios, cadena de gânglios. Há várias formas, a gente vai ver também isso. As formas de metástases do câncer. Crescem rapidamente. E acá outra das características que o crescimento é lento. Benigno, eu dije que ele é lento, tarda muito tempo, meses, e ele pode permanecer assim. Já não, aqui maligno é para frente, cresce rápido. Esto estava há um mês, era pequeno. Passou 30 dias, já ha crescido essa massa tumoral. Rápido. Ele invade tejido conectivo e todo lo que está por la frente. Tiene poder de adherirse, eu tinha falado para vocês, essa massa tumoral, se é o lóbulo pulmonar direito, por que não ele pode aderir o diafragma e também a parte da cápsula do fígado, a qualquer parte onde ele está crescendo. Depende aqui da base pulmonar, suponhamos, fez um crescimento da base pulmonar, e ele foi crescendo por fora, de dentro para fora, invadindo outras estruturas adjacentes. Porque é a característica de um tumor maligno, invadir. Ele invade. Nomenclatura. E aí vamos para a parte de nomenclatura. Quando estamos falando sobre OMA, apenas OMA, benigno. Agora, a nomenclatura mudou aqui. Ele tem um sarcioma, que significa neoplasia. Um carcinoma, que significa neoplasia. Neoplasia maligna, que afecta tejido conjuntivo, tecido conjuntivo. Neoplasia, que afecta tecido conjuntivo, de carácter maligno. Carcinoma, neoplasia maligna, cancerígena, que afecta epitelio. Entonces, esa es la característica.
Sarcoma y carcinoma, que significa carne, aspecto de carne, como le dicen. Y el origen es epitelial. Es parecido con tinha explicado aquí, ¿no? Solamente que aquí es todo oma. Aquí, cuando es tejido conjuntivo, origen de tejido conjuntivo, ya muda a nomenclatura. Principalmente cuando llamamos de sarcoma. Cuando es benigno, fibroma. Si es maligno, troca o oma por sarcoma. Y ahí continúa así: fibrosarcoma, condrosarcoma, leiomiosarcoma, liposarcoma. Si es maligno, se sustituye o oma pelo sarcoma. E a mesma coisa, afetou tejido conjuntivo, fibras de colágeno, cancerígeno, fibrosarcoma. Afetou tejido cartilaginoso, porém tem células cancerígenas, condrosarcoma. Músculo liso, del útero principalmente, lo que más observamos aquí, neoplasias que afectan el útero, leiomio, porém de característica maligna, sarcoma. Rhabdomiosarcoma. ¿Qué significa rhabdo? Recordando que mio es músculo. Aquí tengo una nomenclatura referente a mio. É músculo também. Leio é liso. Leio, L de liso. Rhabdo, estriado esquelético. Ele se refere às estruturas estriadas esqueléticas do músculo estriado esquelético. Quando há células cancerígenas que afetam músculo estriado esquelético, rhabdomiosarcoma. Todos ellos son de una misma estirpe, de un mismo origen, tejido conjuntivo. Ahora, cuando el origen de las células cancerígenas comienzan, como tinha falado, este sarcoma es de dentro para afuera. Afecta primero el tejido conjuntivo y puede afectar la parte superficial. Y él puede crecer por la superficie, como también puede crecer más ainda aquí. Este es el sarcoma. Ele já originariamente está no tecido conjuntivo, aqui está a célula cancerígena. Ele pode escolher o lado que ele cresce, ou pode crescer nos dois lados, se ele quiser. É por isso chamado de câncer. Lembrar como o câncer caminha, né, dos lados. Direita e esquerda, ele vai fazer a festa como ele quiser. Carcinoma. Carcinoma. Empezó, vamos aquí otra vez, empezó por aquí, no epitelio. Comenzó aquí el cáncer y fue infiltrando tejido conjuntivo. La dirección del crecimiento. Comenzó no epitelio, si quiser ele invade tejido conjuntivo. Se quiser ele vai fazer o mesmo crescimento. Porém, el origen de ese cáncer fue en la región epitelial. Carcinoma epidermoide se afecta el epitelio plano estratificado, por exemplo, ou tem aspecto de epitelio plano estratificado, é chamado de carcinoma epidermoide. Alguns cânceres, eles imitam epitélio, muitas vezes, e tem um aspecto de epitélio plano estratificado, escamoso ou epidermoide, elementos do epitélio, por isso epidermoide. Moide em aspecto de epitélio. Por exemplo, podemos encontrar carcinoma epidermoide en el útero, carcinoma epidermoide en el estómago. Ele adota um aspecto de epitélio. Porém, a origem dele é na região epitelial. Adenocarcinoma. Recordando que adeno é o quê? Glândula. Carcinoma. Y acá nosotros hablamos de adenoma si es benigno. Si es maligno, você adiciona o sufixo carcinoma. Toda la parte de la nomenclatura epitelial, adenocarcinoma. Un ejemplo. Esto vamos a ver mejor aquí en este cuadro. Cada uno.
Están las excepciones, como tinha falado, las excepções da regra. Cánceres que terminan en oma y está totalmente en mayúsculo y está pintado de color vermelho. Significa atenção. Stop. Presten atención en esta nomenclatura porque pode ser pergunta de prova, por que não? Marque la nomenclatura, marque el tumor maligno dentro de esta lista, por ejemplo. Suponhamos que aparece uma prova assim, essa pergunta. E aí aparece adenoma, papiloma, fibroma. Señale o marque al tumor maligno dentro de esta lista. Na lista está fibroma, adenoma, papiloma e colocamos linfoma. Então, querendo ou não, eu vou ter que decorar estas exceções. Decorem essas exceções: melanoma, seminoma, mesotelioma, linfoma. Porque é mais fácil decorar, porque tem menos coisas para decorar que tudo isso. Sí, estos son los únicos, incluso o hepatoma. Hepatoma também está dentro da lista, mas aqui não está, né? É mais fácil decorar essa parte por causa que com isso eu já vou fazer meus descartes. Se não está melanoma, se não está seminoma, linfoma, mesotelioma dentro dessa lista, então tudo é benigno. Tudo aqui é benigno. Se não está um deles, tudo é benigno. Agora, se eu sei de memória que essas nomenclaturas são malignas, o resto é descartes. Aqui é tudo maligno. Se tiver um deles, linfoma, melanoma, seminoma e mesotelioma, eu já sei que essas são as exceções da regra, que termina em oma, pero são câncer. Sim? Então, uma sugestão, uma dica, é só decorar a nomenclatura que termina em oma, porque o resto, por inércia, você já sabe que é benigno. Decorando segundo a nomenclatura de câncer que termina em oma, é bem mais fácil descartar o resto. ¿Entendieron? Bien, estas son las reglas de las excepciones. Linfoma, una vez más, lo vamos pasando. Melanoma, seminoma y mesotelioma. Termina en oma y es una forma de cáncer. Tumores mixtos. Aquí los tumores mixtos, já fala o próprio nome, é doble origem, doble estirpe, que vai ter origem mesenquimático e epitelial junto, misto. Por exemplo, um tumor benigno que tiene origem adenoma, que é a parte epitelial, e fibroadenoma, que seria a parte do tecido conjuntivo. Suponhamos, el adenoma pleomorfo, yo puedo encontrar el estirpe que forma, suponhamos, de la glándula salival, principalmente la parótida. El adenoma pleomorfo, él es un tumor benigno da parótida, principalmente, porque podemos encontrar hiperplasia de glándulas e hiperplasia epiteliales, doble elemento. Entonces son tumores de doble estirpe. Ahora, con respecto a los teratomas, por ejemplo, también es una forma de tumor mixto y él puede ser benignos y puede ser malignos. Contiene células o tejidos pertenecientes a más de una de las capas germinales, incluso de las tres. Cuando dice incluso de las tres, quiere decir que tiene tres orígenes embriológicos. ¿Cuáles son las capas germinativas según la embriología? Ectodermo, mesodermo y endodermo. Según el origen de los órganos, la embriología, un teratoma tiene 2 o 3 células embrionárias que estão se proliferando em um órgão.
Ya voy a explicar cómo acontece eso. Este teratoma son prácticamente tumores, también llamados tumores aberrantes. Y ellos se originan de las células totipotenciales, principalmente de las células del ovario y del testículo. Él es muy frecuente en el aparato genital masculino y femenino, órganos genitales internos, porque ellos tienen células totipotenciales. De ahí se forma el teratoma. Termina em oma, porém pode ser maligno. Como dije, nem tudo que termina em oma é benigno. Pode ser una forma de cáncer. Entonces, el teratoma puede ser benigno como también puede ser maligno, según la nomenclatura. Y eso va a depender cómo él se comporta. Bien, esto le voy a explicar un poquito la parte de la nomenclatura. Si el teratoma aquí, tumores mixtos, que afecta más de una célula neoplásica de una capa germinal, teratogénica o totipotenciales, principalmente ovario y testículo, gónadas, gonadales o restos embrionarios. Si es de carácter benigno, no invade otros órganos, porém tiene aspecto de maligno, se llama teratoma maduro o quiste dermoide. Si él tiene las características de invasión, crecimiento rápido y proliferativo, invade otros órganos y hace metástasis, por ejemplo, todas las células cancerígenas tienen el mismo comportamiento, pero se llama teratoma inmaduro o teratocarcinoma. Hay una regla aquí, un tal de maduro e inmaduro. ¿Qué significa eso? Que hay células que no maduraron y que se están transformando aquí dentro de ese teratoma, se están transformando y están invadiendo otros órganos. Aquí este teratoma puedo encontrar que no han madurado completamente en el ovario. Entonces aquí yo puedo encontrar tejido adiposo, glándulas, células glandulares, tejido cartilaginoso, cartílago hialino, a lo que parece, folículo tiroideo, células, cúmulos linfoides y células glandulares. ¿Vieron? Esto es normal encontrar en el ovario. Incluso puedo encontrar esto que es folículo piloso. Esse aqui é pelos. Esse aqui é glândula. Esse aqui é glândula exócrina, de mucosa. Este é folículo piloso. Esse aqui é de pelo. Folículo piloso. Y miren lo que yo encuentro en la macro. Calcificaciones. Puedo encontrar pelos no ovario. Es un aspecto aberrante. Cartilaginoso, cartílagos. Dientes. Este es un teratoma maligno del ovario. Aspecto aberrante. Lesiones contriviales con eco ominoso. Eso significa que tumores que nacen, el amartoma, que son pseudotumores, pero tienen características de ser, no están clasificados como tumores benignos malignos. Ellos son tumores del acaso. Pero tenemos que estudiar también esto dentro de la neoplasia. Es una forma de neoplasia, pero va a depender de la forma con que él se está formando. Por ejemplo, el amartoma dice masas desorganizadas, benignas, de células propias del lugar afectado. Voy a mostrar a usted acá en internet lo que corresponde a un amartoma pulmonar, por ejemplo. Imágenes de amartoma pulmonar. Es una masa que va creciendo dentro del parénquima pulmonar, porém él no hace metástasis, no hace invasión adyacente de otros tejidos, él crece solamente ahí limitado en el propio órgano. Suponemos aquí, muchas veces no está encapsulado. De repente ela não esteja encapsulada, mas tem um aspecto maligno, porém ele é benigno. Esse é um amartoma. Él tiene un crecimiento benigno de ser.
Este amartoma puede traerse desde el nacimiento, ¿sabían? Y desde el nacimiento esta masa tumoral es pequeño, pero él va creciendo conforme va pasando los años del individuo. Desde pequeño él está teniendo esa masa tumoral y fue creciendo con él. Por algún crecimiento excesivo, proliferante, no hizo apoptosis de tejido del parênquima pulmonar, foi crescendo junto. Porém, não faz metástase, não faz invasão a outros órgãos, não há necrose, não tem nada de aspecto maligno, ele é puro benigno. Pero ele pode causar dificuldade respiratória por el tamanho desse tumor. Eu tenho que extirpar para melhorar a qualidade de vida do paciente, que ele está causando uma alteração da expansão pulmonar. Extirpar, como todo tumor. Ele é um tumor, pero no tiene un origen así, él se originó del epitelio o tejido conectivo, un tumor que ya fue generado desde el vientre de la madre, desde el nacimiento, y fue creciendo con tiempo, conforme el crecimiento del individuo. Ese es el amartoma, que tiene un aspecto, una característica general de ser benigno. Já el coristoma, dice, um resto heterotópico de células não próprias do lugar afetado. Como isso pode ser? Tejido parenquimatoso fora de seu lugar, ectópico. Por exemplo, se eu te falar tejido pancreático no estômago, é possível achar tecido pancreático no estômago? É possível. Esto se llama coristoma. Son células no propias del lugar afectado. Voy a encontrar en la mucosa gástrica o no intestino nódulo de tecido pancreático. Mas pode causar sintomatología, algún desconforto, sí. Y él es funcionante. ¿Sabían que este tejido es funcionante? Vamos para la imagen. Vamos para la imagen que fica mejor. Já vimos o que é amartoma, um crescimento que trouxe desde o nascimento, que foi crescendo junto. Agora vamos para o coristoma. Vamos para o coristoma. Também tem um aspecto polipoideo na imagem, não sei se consiguen ver, pero a la anatomía patológica, la microscopía es lo que voy a determinar el coristoma. Hay un tumor que se llama tumor de Zollinger-Ellison, que es una especie de coristoma. Voy a mostrar esto en la imagen micro. Él puede tener comportamiento de tejido pancreático. Recuerden que páncreas es un órgano glandular mixto. Él puede tener células pancreáticas hormonales, que son la insulina, glucagón, somatostatina, como también ácidos mucosos o ácidos pancreáticos, que van a secretar enzimas pancreáticas. Y esto, si el coristoma tiene un origen de crecimiento de tejido pancreático dos ácidos, voy a copiar esto, él va a secretar, y él es un tejido funcionante, él puede secretar supongamos, enzimas pancreáticas no estômago. Suponhamos que esta é a superfície da mucosa do estômago. E aqui há umas células que estão gerando, são ácidos pancreáticos na mucosa do estômago. E eles estão gerando formação de suco pancreático. Não, claro que não vai ser de 1 litro, não. Ele vai secretar líquido enzimático. E essa enzima pancreática, na mucosa, ele pode estar causando uma lesão ulcerativa. Ele pode causar uma gastrite por esse tumor, por esse tecido etópico, melhor dito. Esse aqui é um tecido etópico, e esse aqui é a mucosa gástrica. Ele pode gerar enzimas pancreáticas, e essas enzimas podem lesionar o tecido epitelial.
gerar lesões ulcerativas. Úlcera gástrica secundário a las enzimas, a las acciones das enzimas pancreáticas que estão causando uma lesão. Uma forma de gastrite de início aguda que pode cronificar. Uma outra forma de gastrite secundário a um tecido pancreático. Isso é chamado de coristoma. ¿Sí? Eso también se puede observar en el intestino delgado. Va a dar el mismo problema. Va a generar dolor, lesión ulcerativa na mucosa intestinal. Mesmo caso que nosotros vimos da gastritis na mucosa do estômago. Esse é o coristoma. Não é muito frequente, pero pode haver restos, né, por um erro genético, crescer um tecido que não é próprio dele. No estômago, a gente não encontra tecido pancreático, porque ele não faz parte daí. Ele é próprio do pâncreas, porém a gente encontrou isso lá na mucosa gástrica. E isso se chama coristoma. Vamos para o repasso. Comportamento benigno maligno. Según el estirpe, coloca aquí, es origen, ¿tá? El origen de la célula tumoral. Puede ser del epitelio o como puede ser mesenquimático. Si es un crecimiento del epitelio, el B significa benigno, repitiendo, papiloma, adenoma, cistoadenoma. Si es comportamiento maligno y tiene el estirpe origen epitelial, carcinoma y adenocarcinoma. Sería la nomenclatura carcinoma, origen epitelial para un cáncer. Ahora, si el tumor benigno tiene origen mesenquimático o del tejido conjuntivo, como era que decíamos, benigno, elementos del tejido conjuntivo, fibra de colágeno, fibroma, cartílago, condroma, tejido adiposo, lipoma. Termina em oma, benigno. Claro que tem regras da exceção. Si es mesenquimático y tiene que terminar en sarcoma maligno, y la nomenclatura, todo lo que es tumor maligno que afecta o tecido conjuntivo, llamamos de sarcoma. Va a depender también del lugar que afecta. Fibra de colágeno, fibrosarcoma, mesmo caso. Condrosarcoma, liposarcoma, tiene otra nomenclatura porque tiene otro origen y es de carácter comportamiento maligno. Tejido conjuntivo maligno, sarcoma. Tejido epitelial maligno, carcinoma. Solamente eso. O resto termina em oma para os benignos. Epitelial, saber que há epitélio que afeta, por exemplo, epitélio do plano estratificado, papiloma, se afetou glândula, adenoma, se formou cistos glandulares, cistoadenoma. E acá se afetou tejido, tumor benigno, que afetou tecido conjuntivo, também termina em oma, não tem segredo. Termina também em oma. La regla de la excepción es decorar esas palabras aquí. Termina en oma, pero es cáncer. ¿Tá? Aquí es cáncer que termina en oma. Linfoma, de Hodgkin, no Hodgkin, perdón, cáncer. Es cáncer. ¿Sí? CA. Vamos a utilizar esa palabra. A gente fala de CA. Muchas veces. CA. Se refere ao câncer. Nomenclatura del cáncer. É um CA, é um câncer. Que termina em oma. Linfoma, melanoma, seminoma, mesotelioma, incluso el hepatoma. Para los que tienen doble estirpe, doble origen, llamamos de mixtos, tumores mixtos. Origen epitelial y mesenquimatoso, mesenquimático. Adenoma pleomórfico cuando afecta tumor benigno que afecta la glándula salival. Tumor maligno, carcinosarcoma, ese aquí es bien raro, pero puede afectar. Origen de epitelio y
tejido conectivo. Por ejemplo, una fibra de tejido conectivo, la parte del fibra de colágeno, tecido conjuntivo, y supongamos a parte glandular do epitélio. Aí seria carcino, aqui por exemplo, carcino de carcinoma y sarcoma. Aquí es carcinoma y hay origen epitelial y mesenquimático, porém comportamento maligno. Comportamento maligno que envolve tecido epitelial y tecido conjuntivo o mesenquimático, llamamos de carcinosarcoma. Ahora, el teratoma que tiene origen de las tres capas germinativas, ectodermo, mesodermo y endodermo, restos de células embrionarias, que se originan no ovario y no testículo, porque ahí se localizan células totipotenciales principalmente. Teratoma puede ser benigno como puede ser maligno, según el comportamiento. Y esto acá le dejo a ustedes el cuadro general de las nomenclaturas. Solamente un detalle, saber el origen, si es epitelial o si es mesenquimático. Tejido conjuntivo y derivados, mesenquimático. Y el resto epitelial, ¿sí? Tanto benigno cuanto maligno. Todo lo que dije aquí es prácticamente vamos a ver otra vez esto dentro de este cuadro de nomenclatura. Acá hay otras características, por ejemplo, maligno que afecta sangre, puede cambiar también, no necesariamente que termine en oma. Existen otras formas de cáncer que fuera de la regla de excepción, leucemias. Podemos también agregar a las leucemias, no termina en oma nada, pero es un cáncer de la sangre. ¿Sí? Afecta, estas son algunas excepciones de la regla también. Hay otro, no terminó en oma, pero afectó el epitelio placentario, mola y datídica. ¿Sí? Es prestar atención en esas nomenclaturas. O resto ya sabemos. Tudo que termina em sarcoma ou nomenclatura de sarcoma se refere a tecido conjuntivo e derivados. E as excepções. Acá hay otra excepción, o sea, otra, no excepción, peculiaridad o particularidad. Se afecta un vaso sanguíneo, un tumor de vaso sanguíneo, hemangioma. Tumor de vaso sanguíneo maligno, angio, y termina en sarcoma. Y así sucesivamente. Esto vamos a estudiar otra vez en la próxima aula. Maligno y benigno. ¿Alguna pregunta con respecto a la nomenclatura, gente? ¿Está todo ok? El tejido linfático, peraí, é complexo mesmo, que tem muitas coisas que a gente tem que voltar a revisar. Tejido linfático, linfoma, si el caso es un cáncer. Y si afecta al ganglio, apenas es adenoma. Y células hematopoyéticas, ¿tienen tumores benignos o solo malignos? En general, son bastante de comportamiento maligno. En general, claro que puede haber benigno, pero en general, por ejemplo, si afecta a los ganglios, tiene mayor predisposición a ser maligno. Y también las células hematopoyéticas, leucemias principalmente, tiene mayor comportamiento maligno. Ele tem uma tendência à malignidade. Sim? É uma característica, uma peculiaridade também, né, agora. Linfóide e hematopoético, ele tem maior capacidade de malignizar quando encontramos uma alteração tumoral. ¿Está bien?
Bueno, gente, les dejo entonces. No sé si tiene otra pregunta. Nombre, sobrenombre y Nushachi.